Eu estava na varanda da casa de praia, sentada na poltrona de palhinha com um copo de vinho meio cheio, quando senti a mão dele encostar levemente no meu braço. Foi um gesto simples, mas longo o suficiente para me fazer prender a respiração. Ele se abaixou para me entregar um guardanapo que havia caído do meu colo, mas o toque ficou, e os dedos dele pareciam hesitar antes de se afastar. Olhei para o lado, surpresa, e ele apenas sorriu, como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu sim. Uma corrente elétrica correu pelo meu corpo, e eu não consegui esconder o arrepio. Minha amiga, sentada a poucos metros, ria de algo que nem ouvi. O mundo seguiu normal, mas dentro de mim tudo ficou fora do lugar. Aquela tarde parecia tão comum, com cheiro de mar e conversa fiada entre casais, que aquele gesto destoava como uma nota fora da melodia. Ele sempre foi simpático comigo, do tipo educado, discreto, com aquele ar de homem seguro que não precisa provar nada pra ninguém. Mas nunca tinha me tocado daquele jeito. Ou talvez tivesse, e eu nunca tivesse sentido o que senti agora. A pele do meu braço ainda parecia quente onde ele encostou. O pior é que eu não consegui prestar atenção em mais nada depois daquilo. Fingia participar da conversa, sorria quando todos riam, mas minha mente estava longe, presa naquele segundo que parecia durar horas. Me peguei olhando para ele disfarçadamente e percebi que ele fazia o mesmo. Foi rápido, mas existiu. Enquanto o sol se punha no horizonte e tingia o céu com tons alaranjados, minha cabeça girava. Por que aquele toque mexeu tanto comigo? Será que ele fez de propósito? Ou fui eu que fantasiei demais? Eu me conhecia bem, ou pelo menos achava que me conhecia. Sempre fui contida, fiel aos meus princípios, mas naquele instante, percebi que algo dentro de mim começava a ceder. Como se uma porta, antes trancada, tivesse sido entreaberta por um gesto simples. Ele voltou a se sentar ao lado da esposa, e trocou um beijo leve com ela. A imagem me incomodou mais do que deveria. Senti uma pontada de algo que nem gosto de nomear. Foi ciúmes? Desejo? Culpa? Na hora de ir embora, ele se ofereceu para levar as taças para a cozinha. Fui atrás como quem quer ajudar, mas no fundo, eu só queria mais alguns segundos perto dele. Ficamos sozinhos, num silêncio que gritou dentro de mim. Ele me olhou por um instante longo demais, com uma expressão que eu não soube decifrar. Nenhuma palavra foi dita. O som da louça na pia era o único ruído, mas meu coração batia tão alto que parecia ecoar por toda a casa. Quando ele passou por mim para sair, senti novamente aquele toque, desta vez nas costas, leve, demorado. Ele me agradeceu pelo vinho com um sussurro que parecia carregado de intenções. E ali eu soube, não era imaginação minha. Dirigindo de volta para casa, minha amiga tagarelava no banco do carona, contando algo sobre os planos para o feriado seguinte. Eu sorria, assentia, mas não ouvia direito. Minha mente estava povoada por imagens que me deixavam inquieta. As mãos dele, o cheiro dele, a forma como me olhou. Comecei a me perguntar quando tudo aquilo tinha começado, se havia sinais antes que eu nunca percebi. E pior, se ele fazia isso com outras mulheres também. Uma parte de mim queria acreditar que não. Queria acreditar que havia algo especial, algo só entre nós dois. E essa parte estava vencendo. Cheguei em casa com um nó no peito. Tomei banho tentando lavar o que estava sentindo, mas era inútil. O toque dele estava ali, impregnado na minha pele, na memória e mais do que tudo, no meu desejo. Me deitei, mas não consegui dormir. Revivi cada momento da tarde, cada olhar, cada silêncio. Comecei a me perguntar se aquilo era apenas um jogo de sedução ou o início de algo que eu não teria forças para conter. Sentia-me vulnerável, dividida entre o certo e o que me fazia sentir viva de novo. Há quanto tempo ninguém me olhava daquele jeito? Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Continuei minha rotina, cumpri compromissos, sorri para as pessoas certas. Mas tudo parecia sem cor. Eu estava diferente. Como se ele tivesse acordado em mim uma mulher adormecida há anos. Comecei a me arrumar mais, me olhar no espelho com outros olhos. Buscava uma beleza que eu pensava ter esquecido. Não era por ele, dizia a mim mesma. Era por mim. Mas no fundo eu sabia, tudo começou com aquele toque. E quando recebi o convite para outro encontro entre amigos no fim de semana seguinte, meu coração disparou. Era a chance de vê-lo de novo. De sentir de novo. De saber se ele lembrava, se também sentiu o que eu senti. Hesitei em aceitar, mas acabei respondendo sim, sem pensar demais. A ansiedade tomou conta de mim, como nos tempos de adolescente, quando um simples encontro carregava 1000 possibilidades. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo. Naquela semana eu me pegava revivendo aquele toque nos momentos mais inesperados.
Enquanto lavava a louça, enquanto esperava o elevador, até mesmo durante reuniões banais no trabalho. Era como se a memória tivesse criado vida própria e invadido cada canto da minha mente. A forma como os dedos dele escorregaram sutilmente sobre minha pele, a temperatura do toque, o arrepio que ficou depois, tudo se repetia como uma música silenciosa que eu não conseguia parar de escutar. Eu, que sempre fui tão racional, agora estava refém de uma sensação que me consumia por dentro. A lembrança dele me aquecia e me torturava ao mesmo tempo. E o pior era saber que, apesar de tudo, eu não queria esquecer. Comecei a notar o quanto aquele gesto mexeu comigo não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Bastava lembrar do olhar dele para minha pele reagir. Era como se meu corpo inteiro tivesse despertado de um sono longo. Eu me sentia mais viva, mais sensível, mais atenta aos detalhes, e também mais vulnerável. Passei a observar os casais ao meu redor com outros olhos. Via ali carinhos mecânicos, beijos apressados, conversas mornas. E me perguntava, será que era assim comigo também? Será que era isso que eu tinha aceitado como suficiente todos esses anos? Ou será que, sem perceber, eu estava desejando algo que já não existia mais em casa? À noite, no escuro do meu quarto, era ainda pior. O silêncio parecia amplificar meus pensamentos. Eu me virava na cama, buscando posição, mas era inútil. Quando fechava os olhos, era o rosto dele que surgia. Aquela expressão entre o proibido e o provocador, aquele jeito de me olhar como se soubesse o efeito que causava. Comecei a me sentir culpada, claro. Minha amiga era uma mulher boa, generosa, que sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. E ele, bem, ele era o marido dela. Mas dentro de mim crescia uma voz que sussurrava que aquele sentimento não era só meu, que havia algo entre nós dois. Algo que talvez já existisse antes mesmo daquele toque. Comecei a lembrar de momentos passados sob uma nova ótica. De conversas em grupo em que ele sempre parecia comentar algo diretamente para mim. De elogios sutis quase imperceptíveis, mas que agora soavam diferentes. Seria possível que tudo aquilo fosse uma construção lenta, um jogo velado que só agora eu começava a perceber? Ou era minha mente me pregando peças? Passei a analisar cada gesto, cada frase dele em encontros anteriores. Um sorriso mais demorado, um olhar atravessado, uma brincadeira dita num tom baixo. Era como montar um quebra-cabeça cujas peças sempre estiveram ali, mas que eu só agora enxergava com clareza. E isso me deixava ainda mais envolvida. Eu também comecei a me observar. A forma como eu reagia perto dele, o jeito como minha voz mudava sem querer, como meu corpo se colocava mais ereto, mais feminino, mais disponível. Era involuntário, mas real. E o mais estranho, me sentia desejada de novo. Era como se aquela troca silenciosa entre nós tivesse acendido uma luz que há muito estava apagada. Lembrei de como meu marido costumava me olhar no começo do nosso casamento, e de como tudo isso se perdeu com o tempo. A comparação era inevitável e dolorosa, mas ao mesmo tempo havia algo de libertador em perceber que eu ainda podia sentir, que meu desejo não tinha morrido. No espelho do banheiro, certa manhã, fiquei mais tempo do que o normal. Passei batom vermelho, mesmo sem ter para onde ir, soltei o cabelo, experimentei vestidos esquecidos no fundo do armário. Era como se eu estivesse reencontrando uma versão minha que eu mesma havia deixado para trás. Uma mulher vaidosa, sedutora, segura. Não era só por ele, mas sim por tudo que ele havia despertado. Comecei a entender que aquela lembrança que queimava dentro de mim era mais do que desejo por outro homem. Era saudade de mim mesma, da mulher que eu fui, da que eu queria ser de novo. E que talvez ainda existisse ali, esperando ser resgatada. Dias depois, minha amiga me ligou para confirmar o próximo encontro do grupo. Um churrasco simples no sábado na casa de um dos casais que sempre nos reunia. Ao desligar, senti um misto de ansiedade e medo. Sabia que ele estaria lá. E sabia também que não conseguiria mais agir como se nada estivesse acontecendo. Meu corpo já o antecipava, minha pele já lembrava do toque antes mesmo de vê-lo. Eu precisava decidir como me comportaria. Se tentaria conter o que sentia ou se deixaria o destino me levar. Mas no fundo, uma parte de mim já havia escolhido. A parte que queimava, que não queria mais esquecer. E então, no dia marcado, vesti minha roupa com cuidado. Escolhi um vestido que marcava a cintura, deixava os ombros à mostra, e combinava com o clima quente daquele verão. Me olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Ainda carregada de dúvidas, mas agora consciente do próprio poder. Eu sabia o risco que corria, mas também sabia o quanto havia renascido nos últimos dias. Quando cheguei ao encontro, ele foi o primeiro a me cumprimentar. O toque da mão dele no meu ombro, o sorriso contido, o olhar profundo. Era tudo ali de novo, e mais forte do que nunca.
Assim que o vi naquela tarde, meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente processasse. Era como se tudo ao meu redor tivesse ficado em segundo plano. Ele usava uma camisa clara, com as mangas dobradas, e segurava uma cerveja na mão. Quando nossos olhos se cruzaram, por um segundo o tempo pareceu parar. Não havia palavras, apenas um olhar prolongado que dizia tudo o que não poderíamos dizer em voz alta. Meu coração disparou, mas eu mantive o sorriso social no rosto, fingindo normalidade. Minha amiga veio até mim, animada como sempre, e me puxou para a cozinha. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar nele, e no que poderia acontecer entre nós dois ali, com todos tão perto, e ao mesmo tempo tão longe. Durante o churrasco nos misturávamos em pequenos grupos, rindo, conversando como sempre fazíamos. Mas cada vez que ele passava por mim, sentia o ar mudar. O perfume dele parecia seguir meu caminho, como uma promessa não dita. Em certo momento estávamos próximos da mesma bancada, e ele me ofereceu um pedaço de carne. Nossos dedos se tocaram de leve. Um gesto comum, mas carregado de intenções. Foi rápido, ninguém percebeu, mas nós sentimos. Senti o calor subir pelo rosto, e tive que desviar o olhar para não me entregar. Ele também se afastou, como se soubesse exatamente o limite do jogo. Mas aquele silêncio entre nós era ensurdecedor. Um pacto invisível carregado de tensão. Sentada à beira da piscina, com os pés na água e uma taça de vinho na mão, tentei relaxar. Observava os outros conversando, rindo alto, como se tudo fosse normal. Mas eu não conseguia mais viver aquele normal. Eu estava em outro lugar, vivendo outro tempo, em outra vibração. E ele, em pé do outro lado da varanda, também parecia alheio a tudo. Nossos olhares se cruzaram de novo. Um olhar longo, profundo, cheio de coisas que não poderiam ser ditas ali. Era como se trocássemos segredos pelo olhar. E isso me excitava de uma maneira que eu não sabia explicar. Não havia toques agora. Não havia palavras. Mas havia um silêncio cúmplice, mais íntimo do que qualquer conversa. Quando a noite caiu e as luzes foram acesas, os casais começaram a se acomodar em volta da mesa grande. Eu fiquei ao lado da minha amiga, mas ele se sentou na cadeira oposta bem de frente para mim. Era quase uma provocação. Eu podia vê-lo o tempo todo. Cada gesto, cada olhar. E ele também me observava discretamente, mas com constância. Entre um brinde e outro, nossas pernas se tocaram sob a mesa. Primeiro por acaso. Depois, nem tanto. Eu não recuei. Ele também não. Ficamos assim, conectados por aquele toque escondido que ninguém mais podia ver. Por dentro, eu tremia. Por fora, eu sorria e fingia participar da conversa. Mas o verdadeiro diálogo acontecia ali, em silêncio, com a ponta dos joelhos. Quando fui à cozinha pegar mais gelo, ele veio atrás, poucos segundos depois. Ficamos sozinhos por exatos 2 minutos. Tempo suficiente para ele parar ao meu lado, se aproximar devagar e sussurrar, sem olhar diretamente para mim: "Você está linda hoje." Foi só isso. E aquilo me desarmou. Não consegui responder. Meu corpo inteiro reagiu, como se aquele elogio tivesse tocado um lugar esquecido dentro de mim. Ele não esperou resposta. Apenas pegou o gelo e voltou. Fiquei ali parada, olhando para o balcão, como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Era tudo tão errado. Mas por que parecia tão certo? Voltei para a mesa com o coração em chamas. Ele estava ali, conversando com os outros, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela frase dita baixinho mudava tudo. Porque agora não era só toque, não era só olhar. Era palavra, era intenção. E era real. Eu tentei ignorar, tentei me distrair. Mas a noite perdeu o sabor. O que antes era diversão virou um campo minado. Cada gesto dele me fazia estremecer. E cada silêncio meu era uma resposta camuflada de prudência. A cumplicidade entre nós crescia como uma chama lenta, difícil de apagar, e cada vez mais difícil de esconder. Na hora de ir embora, ele me ajudou a pegar minha bolsa, que estava numa cadeira ao lado dele. Quando estendeu o braço, sua mão roçou de leve na minha cintura. Foi rápido, imperceptível para os outros, mas profundamente marcante para mim. Aquilo me tirou o fôlego. Me fez desejar que a noite não acabasse ali. Que houvesse mais tempo, mais silêncio, mais toques escondidos. No carro, minha amiga falava sobre o próximo encontro, sobre a sobremesa que queria fazer, sobre os planos do feriado. Eu ouvia tudo em eco, porque minha mente estava presa naquele instante. Naquele toque final que selava algo entre nós. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo a mão dele onde havia tocado. Era como se meu corpo se lembrasse de cada gesto, cada aproximação. E uma pergunta começou a martelar dentro de mim: até onde isso iria? Até onde eu deixaria ir? Estávamos nos entendendo sem falar, nos desejando sem nos tocar de fato. Mas aquilo crescia.
E eu sabia, muito em breve, esse silêncio cúmplice pediria mais. E talvez eu não tivesse forças para dizer não. Nos dias que se seguiram, tentei me manter ocupada, preenchendo meu tempo com tarefas, compromissos e conversas que não levavam a lugar nenhum. Era como se eu quisesse me esconder de mim mesma, fugir do que sentia. Mas não adiantava. O rosto dele surgia nos meus pensamentos sem aviso. Bastava um cheiro, uma música, uma palavra solta e lá estava ele, sorrindo com aquele jeito contido que agora eu conhecia tão bem. Comecei a me pegar imaginando situações com ele, diálogos que nunca aconteceram, toques que ainda não existiram. E cada vez mais a realidade parecia menos interessante do que aquele universo paralelo onde eu me sentia viva, desejada, escolhida. Tentei evitar os encontros. Quando minha amiga me chamou para almoçar, inventei uma dor de cabeça. Quando o grupo sugeriu um passeio no domingo, aleguei compromissos familiares. Eu sabia que não conseguiria manter a compostura por muito mais tempo. Era perigoso demais, e eu estava perdendo o controle. Mas o destino, ou acaso, parecia ter outros planos. Um dia, ao sair do supermercado, encontrei com ele no estacionamento. Sozinho. Sem a esposa. Sem ninguém por perto. Por um segundo, cogitei fingir que não o vi. Mas era tarde demais. Ele já sorria para mim, se aproximando com aquele andar calmo que me deixava inquieta. E meu coração já batia fora do ritmo. Ele me ajudou com as sacolas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Caminhamos juntos até o carro, e o silêncio entre nós era quase insuportável. Eu sentia o peso do olhar dele, mesmo quando não me encarava diretamente. Quando coloquei a última sacola no porta-malas, ele se aproximou um pouco mais e disse, com a voz baixa: "A gente precisa parar de se encontrar assim. Senão uma hora não vamos resistir." Fiquei paralisada. Aquela frase era uma confissão, uma entrega, e ao mesmo tempo uma armadilha. Não consegui responder. Apenas entrei no carro com as mãos trêmulas, sentindo o calor subir pelo corpo. Aquilo era real. Ele sentia o mesmo. E isso só tornava tudo mais difícil. Passei o resto do dia em um turbilhão de emoções. Senti raiva de mim mesma por estar tão envolvida. Senti culpa por trair, mesmo que em pensamento, a confiança de uma amiga tão próxima. Mas também senti algo que me assustava mais do que qualquer outra coisa. Eu queria vê-lo de novo. Queria ouvir aquela voz de novo, sentir aquela proximidade. Comecei a perceber que já não era apenas um jogo. Era desejo real. Uma parte de mim gritava por controle, por limites. Mas outra parte, aquela que tinha sido esquecida por tanto tempo, implorava por mais. Era um duelo entre razão e pele. E aos poucos, eu sabia quem estava ganhando. Na tentativa de me distrair, aceitei o convite para um curso de culinária que minha amiga insistia em fazer comigo havia meses. Era num espaço pequeno, organizado por uma conhecida dela. Quando chegamos, meu coração parou por alguns segundos. Ele estava lá, acompanhando a esposa como o bom marido que sempre pareceu ser. Nos cumprimentamos com um aperto de mão educado, mas o toque durou mais do que deveria. Nossos olhos se encontraram, e houve ali um segundo de verdade crua, sem disfarces. Era como se disséssemos um ao outro: "Você veio." E de novo, o silêncio falou mais alto. Durante a aula mantivemos a distância, mas era impossível ignorar. O cheiro dos temperos se misturava ao calor que havia entre nós. Cada vez que ele falava algo, mesmo que para o grupo todo, eu sentia como se fosse só para mim. Quando ríamos juntos, mesmo que de coisas diferentes, era como se nossos sorrisos tivessem a mesma origem. Era sufocante. Ao mesmo tempo, era viciante. E então, num intervalo, fomos os dois até o bebedouro. Sem querer, ou querendo demais, nos encontramos ali, sozinhos por breves segundos. Ele disse apenas: "Isso está ficando perigoso." Eu respondi, num sussurro quase inaudível: "Já passou do perigoso." E saí antes que fizesse algo que não pudesse voltar atrás. Voltei para casa com a cabeça em ebulição. As palavras dele ecoavam dentro de mim como um aviso, mas também como um convite. Estávamos nos testando, nos provocando, como dois adolescentes presos em corpos adultos, cercados por responsabilidades, mas tomados por um desejo incontrolável. Eu sabia que aquilo não podia continuar, mas também sabia que não ia parar sozinha. Havia uma força maior me empurrando para aquele abismo, e quanto mais eu tentava me segurar, mais escorregava. O que antes era um toque virou palavra, e agora começava a virar intenção. E então, naquela noite, deitada em silêncio, pensei em tudo que estava em jogo: minha vida, minha amizade, minha paz. Mas também pensei no que estava deixando de viver. Quantas vezes na vida sentimos algo tão forte, tão verdadeiro, tão arrebatador? Talvez nunca mais.
E foi aí que entendi, a questão já não era mais se aquilo era certo ou errado. A verdadeira pergunta era, até onde eu estava disposta a ir? Era uma sexta-feira de céu escuro, com nuvens carregadas e um ar abafado que parecia anunciar mais do que apenas chuva. Desde cedo eu estava inquieta. Pressentia algo, embora não soubesse exatamente o que. Ao meio-dia, recebi uma mensagem da minha amiga perguntando se eu poderia passar na casa dela para pegar umas encomendas que seriam entregues, já que ela teria que sair com urgência. Sem pensar muito, disse que sim. Quando cheguei lá, o céu já estava prestes a desabar. Estacionei o carro e notei que a porta da frente estava entreaberta. Bati palmas e entrei, avisando em voz alta. A resposta veio de onde eu menos esperava. Era ele, sozinho, de camiseta e calça de moletom, sentado na varanda. Meu corpo inteiro reagiu. Expliquei o motivo da minha visita com um sorriso contido, tentando parecer natural. Ele apenas assentiu, dizendo que minha amiga havia saído às pressas e deixado o pacote sobre a mesa. Fui até lá, mas meus passos pareciam pesar. Cada movimento era lento, como se o tempo estivesse em suspensão. O som da chuva começou a tamborilar no telhado, e logo a tempestade desabou de vez. Raios, trovões e aquela sensação de que o mundo lá fora tinha desaparecido. Ao me virar para ir embora, percebi que a chuva estava forte demais para sair. Fiquei parada na porta sem saber o que fazer. Ele se levantou e se aproximou com aquele olhar que eu conhecia bem demais. Você não vai conseguir sair agora, disse com calma. E eu sabia que ele estava certo. Ficamos ali, parados um de frente para o outro, com a tempestade como trilha sonora. O silêncio era denso, carregado de tudo que ainda não havia sido dito. Ele se aproximou mais um passo, e eu não recuei. Pela primeira vez, não havia ninguém por perto. Nenhum olhar para vigiar, nenhum compromisso para nos distrair. Só nós dois e o som da água caindo lá fora. A gente não devia estar aqui assim, eu disse, tentando segurar a razão que ainda me restava. Mas minha voz saiu fraca, quase como um sussurro. Ele não respondeu. Apenas me olhou com um misto de desejo e dor, como se estivesse lutando contra o mesmo conflito que me consumia. Ele foi até a cozinha buscar um café. Aceitei o gesto como um pedido de tempo, de respiro. Sentamos lado a lado no sofá, cada um com sua xícara, os olhos fixos na janela, fingindo que havia algo mais interessante do que a tempestade. Mas o clima entre nós era o verdadeiro furacão. Em certo momento, nossas mãos se tocaram sem querer sobre a almofada entre nós. Nenhum dos dois recuou. O toque foi leve, mas firme. Como se dissesse, estamos aqui. E sabemos. Disso, eu sentia meu corpo inteiro em alerta. Cada centímetro da minha pele parecia pedir algo que minha razão insistia em negar. Mas ali sozinhos, o controle se esvaía pouco a pouco. Contei que andava confusa, que não conseguia mais fingir que não estava sentindo nada. Ele ouviu em silêncio, com os olhos fixos nos meus. Quando terminei, ele respirou fundo e disse, eu também. Você não faz ideia de como isso está me destruindo por dentro. Aquela confissão me desmontou. Era como se o último fio de resistência tivesse se partido. Pela primeira vez, falamos abertamente. Sem metáforas, sem disfarces. Só a verdade crua, nua de orgulho ou medo. E mesmo sem nos tocarmos de verdade, eu senti que algo entre nós havia mudado para sempre. Não havia mais volta. Quando a chuva começou a dar trégua, levantei para ir embora. Ele se levantou também. Ficamos frente a frente mais uma vez, perto demais. Por um instante nossos rostos quase se tocaram. Quase. Mas bastou esse quase para que tudo dentro de mim explodisse. Era um fogo contido há tempo demais, um desejo comprimido que agora não cabia mais no peito. Ele levou a mão até meu rosto, com tanta delicadeza que me fez fechar os olhos. E ali no silêncio da despedida, no calor do que não aconteceu, entendi que o perigo não estava no toque, mas na vontade que tínhamos de ceder a ele. Voltei para casa com o coração em chamas. Não havia acontecido nada, e ao mesmo tempo havia acontecido tudo. A tensão entre nós atingira um ponto irreversível. Não era mais sobre vontade, era sobre tempo. Sabia que na próxima oportunidade talvez não resistíssemos. E me perguntei, será que eu queria resistir? Será que ele queria? A tempestade lá fora havia passado, mas dentro de mim, ela estava só começando. Nos dias que se seguiram àquela tarde de chuva, tudo ao meu redor parecia coberto por uma névoa densa. Eu cumpria minhas tarefas no automático, respondia às pessoas com sorrisos vazios, e evitava qualquer assunto que me lembrasse do que eu estava tentando esquecer. Mas bastava fechar os olhos por um segundo para sentir de novo a mão dele no meu rosto. Aquele gesto suave, íntimo, carregado de tudo que não dissemos. Comecei a ter sonhos com ele.
Sonhos que me deixavam com o coração acelerado, que me faziam acordar suada e com os lençóis embolados. Era como se meu corpo vivesse algo que minha mente tentava negar. E o pior, eu não queria acordar desses sonhos. A culpa veio logo depois, como um fantasma que eu não conseguia afastar. Olhar nos olhos da minha amiga agora exigia um esforço imenso. Ela era doce, ingênua até, e me tratava com um carinho que só tornava tudo mais doloroso. Em cada gesto dela eu via a confiança que estava traindo em silêncio. E mesmo assim, não conseguia me afastar daquele sentimento. Ao contrário, a lembrança dele me dava um prazer que eu não sentia há anos. Era como se tivesse redescoberto uma parte de mim que eu pensava estar morta. Uma mulher viva, desejante, pulsante. Mas ao mesmo tempo, uma mulher dividida entre o certo e o que a fazia sentir viva de verdade. Evitei encontrá-los por algumas semanas. Me afastei com desculpas educadas, promessas de vamos marcar, tentando esfriar algo que já estava em chamas. Mas nem o tempo nem a distância foram suficientes. Era como se ele morasse em mim agora. Em cada silêncio, em cada intervalo entre um pensamento e outro, ele estava ali. Comecei a escrever num caderno escondido. Palavras soltas, frases que me vinham do nada. Escrevia sobre ele, sobre nós, sobre tudo que não podia dizer em voz alta. Aquilo me ajudava a aliviar o peso, mas também alimentava o desejo, porque cada palavra escrita me fazia querer vivê-las. Um dia, encontrei um bilhete embaixo da minha porta. Sem nome, sem assinatura. Apenas uma frase: "Você também sente falta daquele dia?" Meu coração quase saiu pela boca. Não precisava de mais nada. Eu sabia que era dele. A caligrafia firme, o papel dobrado com cuidado, o cheiro discreto de perfume. Aquele bilhete virou meu segredo mais íntimo. Guardei entre as páginas do caderno, como quem esconde uma joia proibida. A partir dali, o prazer se misturou com o medo. Era excitante e ao mesmo tempo perigoso demais. Comecei a viver à beira de um abismo. E confesso, havia um certo prazer em flertar com a queda. Nos dias seguintes, voltamos a nos cruzar por acaso. Numa cafeteria do bairro, numa farmácia, no trânsito, parados no mesmo semáforo. Cada encontro parecia orquestrado por uma força que não podíamos controlar. E em cada um deles, trocávamos olhares que diziam muito mais do que nossas bocas jamais ousariam pronunciar. Não precisávamos de palavras. O desejo já estava ali entre nós, denso como um perfume no ar. E mesmo quando não nos tocávamos, eu sentia a presença dele na minha pele. Como se seu corpo tivesse deixado uma marca invisível em mim. Comecei a viver uma espécie de duplicidade. Durante o dia, era a mulher correta, amiga leal, esposa dedicada. Mas por dentro, eu era outra. Alguém que vivia de lembranças, de pensamentos escondidos, de vontades sufocadas. A culpa me corroía, mas o prazer era maior. Era como estar faminta há anos e de repente, provar algo que eu não sabia que existia. Algo que me fazia querer mais, mesmo sabendo que não devia. E cada vez que eu prometia a mim mesma que colocaria um ponto final, bastava lembrar do toque dele para tudo recomeçar. Comecei a notar também que ele mudará. Estava mais contido, mais distante em público, como quem tem medo de deixar transparecer. Mas seus olhos, os olhos não sabiam mentir. Bastava me ver para que brilhassem de um jeito diferente. E isso era tudo que eu precisava para saber que ele sentia o mesmo. Não era um capricho, não era uma ilusão. Era algo real, doloroso, confuso, mas real. E eu já não sabia se queria escapar daquilo, ou me afundar de vez. Porque às vezes, mesmo sabendo o caminho certo, o coração insiste em seguir pelo mais perigoso. Foi nesse estado de caos silencioso que recebi o próximo convite da minha amiga, uma viagem de fim de semana com o grupo. Uma casa na serra, todos juntos como nos velhos tempos. Meu primeiro instinto foi recusar, mas quando soube que ele iria, algo dentro de mim disse sim, antes mesmo que eu tivesse tempo de pensar nas consequências. Era a chance que o destino parecia estar me oferecendo, ou talvez, o teste final. Eu sabia que aquela viagem mudaria tudo, e mesmo tremendo por dentro, eu já estava pronta para o que viria. A estrada sinuosa até a casa na serra parecia refletir exatamente o que eu sentia por dentro. Curvas perigosas, paisagem bonita demais para não ser observada, mas cheia de riscos escondidos. O clima estava fresco, com o céu nublado e uma brisa constante que balançava as folhas das árvores ao redor. Quando chegamos, o grupo logo se dispersou entre risadas, malas, e a expectativa de um fim de semana de descanso. Fui a última a descer do carro, talvez por medo do que viria. Ele estava lá, ajudando com os pertences, como sempre solícito. Quando nos cruzamos na entrada, apenas um oi, contido, quase formal. Mas o olhar,
Aquele olhar falava de saudade, de tensão, de tudo que ficou pendurado entre nós. A casa era grande, com varandas de madeira, cheiro de lenha e janelas amplas que deixavam o ar da montanha circular livremente. Fomos divididos em quartos compartilhados entre casais. Eu e meu marido ficamos no térreo, enquanto ele e a esposa ficaram no andar de cima. À primeira vista, tudo parecia normal, quase inocente. Mas cada passo dado dentro daquela casa tinha peso. Cada troca de olhares, cada cruzamento de caminho no corredor estreito carregava eletricidade. Eu sentia a pele formigar quando ele passava por perto, mesmo sem me tocar. Era como se estivéssemos dançando em círculos, cada vez mais próximos do centro do fogo. No almoço, sentamos em lados opostos da mesa, como se a distância física pudesse compensar a proximidade emocional. As conversas giravam em torno de receitas, notícias, planos de trilhas e jogos para a noite. Mas eu estava desconectada. Minha atenção ia e voltava, sempre focando nele. Seus gestos, sua risada contida, a forma como evitava me encarar diretamente. Aquilo só aumentava a tensão. Era como se, quanto mais tentássemos parecer normais, mais evidentes nos tornássemos. E no fundo sabíamos, ninguém ali imaginava o que existia entre nós. Isso nos protegia e ao mesmo tempo nos instigava. À tarde, fizemos uma caminhada leve por uma trilha próxima. Em certo momento fiquei para trás do grupo. Ele também. Não sei se foi coincidência ou se, como eu, ele precisava de um minuto longe dos outros. Andávamos lado a lado, em silêncio, ouvindo apenas o som dos galhos secos sob os pés. Até que ele disse, sem me olhar, eu não devia estar aqui. Minha respiração falhou. Respondi quase num sussurro, eu também não. Nos olhamos ali no meio da trilha, e havia tanta coisa contida naquele instante que senti as pernas fracas. Mas não houve toque, nem beijo. Só o reconhecimento mútuo de que estávamos à beira de algo que não poderíamos desfazer depois. Ao anoitecer, acenderam a lareira e colocaram música baixa na sala. Bebidas foram servidas, risadas preenchiam o ambiente, e o calor do fogo parecia insuficiente perto da chama que queimava dentro de mim. Em certo momento, durante um jogo de cartas, ele se sentou ao meu lado. Nossas pernas se encostaram, sem que ninguém percebesse. E mais uma vez, aquele toque escondido foi tudo. Fiquei imóvel, como se o menor movimento pudesse revelar o que sentíamos. Ele não se afastou, nem eu. Ficamos assim, conectados por aquele ponto de contato quase imperceptível, mas mais íntimo do que qualquer abraço. No meio da noite me levantei para ir à cozinha pegar um copo d'água. A casa estava em silêncio, mergulhada numa penumbra acolhedora. Quando acendi a luz suave da cozinha, levei um susto ao vê-lo encostado no balcão. Ele também não conseguia dormir. Nossos olhares se cruzaram de novo, dessa vez sem pressa, sem medo. Ficamos frente a frente, cercados por um silêncio denso, como se o tempo tivesse parado ali, apenas para nós. Ele deu um passo em minha direção, e eu não recuei. Minha respiração se acelerou. Podia ouvir a dele também. E naquele momento percebi, estávamos a 1 milímetro da transgressão. Mas era o desejo que comandava tudo. Ele levou a mão ao meu rosto como já fizera antes, mas dessa vez demorou mais. Seus dedos traçaram o contorno da minha mandíbula com uma lentidão quase torturante. Meu corpo inteiro respondeu ao toque. Senti os olhos se encherem d'água, não de tristeza, mas de intensidade. Era tanta coisa não dita, tanta vontade represada. Eu deveria ter parado. Deveria ter recuado. Mas não fiz nada. Porque naquele instante eu não era só esposa, só amiga, só mulher correta. Eu era pele, desejo, vida. E tudo dentro de mim gritava por ele. Não houve beijo. Não naquela noite. Mas quando voltei para o quarto, sabia que a fronteira entre o que era e o que não podia ser tinha sido borrada de vez. Já não havia mais espaço para voltar atrás. Estávamos em um caminho sem retorno. E mesmo com toda a culpa, com todo o medo, eu sabia que era apenas questão de tempo até que tudo viesse à tona. E talvez, no fundo, eu quisesse mesmo que isso acontecesse. Acordei antes de todos naquela manhã, com o som suave dos pássaros e o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Me vesti devagar, com os pensamentos ainda presos à madrugada anterior. A lembrança do toque dele no meu rosto, o calor do seu olhar, tudo ainda estava impregnado na minha pele. Me olhei no espelho e vi uma mulher diferente daquela que chegou à casa da Serra 2 dias antes. Eu estava cansada, sim, mas também mais viva do que em anos. Era como se finalmente eu tivesse encarado quem realmente era, e quem eu podia ser. Só que junto com essa lucidez, vinha o peso do que eu sabia que precisava enfrentar. E não dava mais para fingir que nada havia acontecido. Durante o café da manhã, fingimos normalidade mais uma vez.
Sorrisos contidos, comentários triviais, a encenação habitual que já se tornará nossa rotina. Mas agora havia algo novo nos olhos dele. Um cansaço. Uma dor talvez. Ele evitava me olhar diretamente e quando olhava havia um adeus silencioso ali. Eu também me calei. Porque ambos sabíamos que aquilo não podia mais continuar. Havíamos ultrapassado todas as barreiras invisíveis. E agora só restava decidir o que fazer com as ruínas. O fim de semana estava terminando, mas nada em mim voltaria a ser como antes. A mulher que retornaria para casa já não era a mesma que partiu. Durante o caminho de volta, meu marido dirigia distraído, falando sobre o quanto aquele fim de semana fora bom para o grupo. Eu assentia, sorria em intervalos, fingia concordar, mas por dentro, um nó apertava meu peito. Comecei a pensar em tudo que estava em jogo, meu casamento, minha amizade, minha própria paz. Mas também pensava no que já havia perdido há tempos, a alegria de ser tocada com desejo, de ser vista como mulher, não apenas como companhia. Ele tinha me feito lembrar disso. E essa lembrança era ao mesmo tempo doce e cruel, porque agora, voltar à vida de antes parecia impossível. Nos dias seguintes, tentei me afastar de tudo. Bloqueei as redes sociais por um tempo, evitei encontros com o grupo, me fechei dentro de casa e dentro de mim. Mas não havia como fugir do que eu sentia. A ausência dele era como uma sombra em cada canto da minha rotina. Senti falta até dos silêncios, dos olhares escondidos, do jogo perigoso que mesmo errado me fazia sentir viva. Tentei conversar com meu marido, trazer à tona a distância que havia entre nós há tanto tempo, mas ele parecia não entender, ou talvez simplesmente não quisesse ver, e isso só aumentava a sensação de vazio que eu carregava. Então, numa tarde qualquer, ele me mandou uma mensagem curta: "Precisamos conversar." Meu coração disparou. Marcamos num café discreto, longe dos olhares de conhecidos. Quando nos sentamos frente a frente, percebi que ele estava tão abalado quanto eu. Disse que também não conseguia mais viver com aquilo entalado na garganta, que pensava em mim todos os dias, que por mais que tentasse, não conseguia mais voltar a ser o homem que era antes. Mas também disse que não queria ser o homem que destrói tudo ao redor, que se sentia perdido. Eu ouvi em silêncio, com os olhos marejados, porque cada palavra dele ecoava dentro de mim. Eu também estava perdida. Conversamos por horas. Sobre nós, sobre tudo que vivemos e tudo que poderia ter sido. Não houve promessas nem planos. Apenas uma certeza: aquilo precisava ter um fim. Um fim digno. Um fim que, mesmo doloroso, nos devolvesse a chance de olhar no espelho sem vergonha. Nos despedimos com um toque nas mãos, demorado e cheio de tudo que não se diz. E ali, na mesa de um café vazio, decidi que não seguiria por aquele caminho. Não porque o desejo tivesse acabado, mas porque escolhi a mulher que eu queria ser, e ela não cabia naquele segredo. Voltei para casa com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação estranha de paz. Sabia que ainda haveria dias difíceis, recaídas na memória, vontade de voltar atrás. Mas também sabia que sobreviveria, porque havia redescoberto minha força. Porque, por mais contraditório que fosse, aquele amor proibido me resgatou de um lugar sombrio onde eu nem sabia que estava. E agora, mesmo sem ele, eu me sentia inteira. Talvez, no fundo, toda essa história não tenha sido sobre ele, mas sobre mim. Sobre tudo que deixei de sentir por tanto tempo. E sobre o que eu escolhi sentir de novo, com coragem, com dor, com desejo. Mas, acima de tudo, com verdade.